Olá, eu sou Ricardo Souza e esta é a segunda videoaula do meu canal sobre mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Então aqui eu vou mostrar algumas aplicações do MMC quando você usa para soma, subtração de frações. Então no primeiro exemplo, 3/4 mais 5/8. Então, quando os denominadores são diferentes, o que você tem que fazer é transformar os denominadores num número que seja comum para poder fazer essa conta. Você vai encontrar frações equivalentes a 3/4 e a 5/8, de modo que você consiga resolver. Se fosse 3/4 mais 5/4, seria só somar. 3 mais 5, 8. E aqui embaixo ficaria 4, se os dois fossem 4. Ou se os dois fossem 8, né? 3 mais 5, 8/8, né? Se aqui fosse 8 também. Como são diferentes, então você tem que calcular o MMC entre 4 e 8 para unificar esses dois números. Então vamos lá. Você vai escrever o 4 separado do 8, passar uma barra à direita e encontrar divisores para o 4 e para o 8, ou para o 4 ou para o 8. Como eles são pares, dá para dividir os dois números por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 são 4. Novamente por 2, porque ainda são pares. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Aqui já terminou a coluna do 4, falta dividir o 2, novamente por 2, 1 e 1, finalmente acabou. Então, qual é o MMC? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, agora, essas duas frações se tornarão duas frações novas, com o mesmo denominador, 8 e 8. Porque 8 é múltiplo de 4 e também é dele mesmo. Por isso que se chama o mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo entre os dois números, nesse caso, o 8. Bom, então agora o que você faz? Divide esse número pelo número de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Depois, pega o 8, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então vamos lá. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 3, 6. E aí coloca o resultado aqui em cima. Então essa fração 6/8, se você observar aqui, 3/4, o 6 é o dobro de 3 e o 8 é o dobro de 4. Então ela é uma fração equivalente a 3/4. Agora a segunda fração. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. E aí você coloca o resultado aqui. Então, 5/8 permaneceu a mesma fração. Só que agora, esquece essa parte anterior e se concentra só nessa parte nova que você acabou de calcular. Como os denominadores são iguais, então você copia e soma a parte de cima. 6 mais 5, 11. Então o resultado dessa questão é 11/8. Se você não entendeu, reveja o vídeo novamente, tá? Mas eu vou dar outro exemplo, então assiste até o final primeiro. Agora é uma subtração. 5/3 menos 2/9. Então a primeira coisa que você tem que olhar, os números de baixo da fração. Se são diferentes, precisa fazer o MMC. Então entre 3 e 9. Então novamente, 3 e 9, agora números diferentes, mas a mesma conta. Como o 9 é múltiplo de 3, então a gente pode começar a dividir pelo 3. Assim a gente já divide os dois números de uma vez. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Agora por 3, o 1 a gente copia. 3 dividido por 3 dá 1. E quando chegar aqui, 1 e 1 em todos os números, acabou a conta. Resultado do MMC, 3 vezes 3, que dá 9. Como nós temos duas frações e um traço de menos no meio, uma subtração no meio, a gente vai copiar esse padrão e colocar agora o MMC embaixo de cada uma delas.
Se você tivesse 14 frações, você teria 14 frações com 9 embaixo, respeitando os sinais. Se for positivo, positivo. Se for negativo, negativo. 9 dividido por 3, lembrando, pega o MMC, divide pelo denominador antigo, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. A seguir, coloca o resultado novo aqui. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 5, 15. Vem para cá o 15. Agora o outro. 9 dividido pela segunda fração, né? Primeira fração divide pela primeira fração, segunda fração pela segunda fração anterior, e assim por diante. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, agora os denominadores são iguais, e esquece a parte da esquerda, a parte anterior. Copia o denominador, porque eles são iguais, e faz a continha que tem em cima. 15 menos 2, que dá 13. E agora acabou a conta. 13 nonos é a resposta. Próximo exemplo. Meio mais 1/4 mais 1/8. Então, de novo, diferentes os denominadores, precisa fazer o mínimo. Entre 2, 4 e 8. Por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá por 2. Copia o 1. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá por 2. 1, 1. 2 dividido por 2 dá 1. E agora acabou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse também é o MMC dessa conta. Como tem 3 frações e 2 sinais de mais, fração mais fração mais fração igual. 3 frações. E o MMC embaixo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E o resultado você coloca aqui em cima. 8 dividido por 2, 4 vezes 1, 4. Então, coloca o resultado aqui. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Coloca o resultado aqui. 8 dividido por 8, qualquer número dividido por ele mesmo, exceto o 0, dá 1. 1 vezes 1, 1. E agora, ó, os denominadores são iguais, copia o denominador e soma. 4 mais 2 são 6, 6 mais 1, 7. Resultado, 7/8 e a conta terminou. Tá bom? Então, o processo é sempre esse. Se os denominadores forem diferentes, calcula o MMC, reescreve a quantidade de frações que você tem aqui e coloca o MMC embaixo. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima e coloca no numerador correspondente. Se for a primeira fração, primeiro denominador. Se for a terceira fração, terceiro denominador. É sempre assim, no caso da soma e da subtração. Esse exemplo aqui, 3, 4 e 6. Então, vamos direto para o MMC. A gente pode começar pelo 2, porque o 4 e 6 são pares. Então, o 3 a gente só copia, porque 3 dividido por 2 dá 1,5. Como o resultado 1,5 não é inteiro, então não serve. Então, você só faz a conta se o resultado der um resultado exato. Como não dá exato, você copia o número. Então, 3 a gente não faz a conta. Só recapitulando. 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. Como ainda tem esse 2, ainda dá para dividir por 2. Então, os 3 a gente copia. 2 dividido por 2 dá 1. Agora só dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Copia o segundo 1. 3 dividido por 3 dá 1 novamente. 2 vezes 2, aqui o resultado, 4. 4 vezes 3, 12. Como nós temos 3 frações, então você vai colocar o 12 embaixo de cada uma delas. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, agora,
Vou voltar nessa mesma conta para ensinar um macetezinho, tá? Olha só, 12 dividido por 3. Olha o MMC aqui, ó, 12, que é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 3. Só que 2 vezes 2 são 4, e 4 vezes 3 é 12. Então, 12 dividido por 3 dá 4, porque 3 vezes 4 é 12, ou 4 vezes 3 também é 12. Lembra daquela regra da multiplicação que a ordem dos fatores não altera o resultado. 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, se você fizer 12 dividido por 4, o resultado dá 3. Então, 12 dividido por 3, o resultado é 4. 4 vezes 2 são 8. Então, você pode usar o próprio MMC para poder fazer essa conta de dividir, caso você não saiba o número de cara. Olha o próximo exemplo. 12 dividido por 4. Então, o 4 está aqui, ó. São esses dois números, 2 vezes 2. Então, se você fizer 12 dividido por 4, ó, se tirar esses dois números de cima, o resultado que sobra é o 3. Porque 3 vezes 4 é 12. 12 por 4 dá 3. E 3 vezes 3, 9. Aí coloca o 9 aqui em cima. Só que agora o próximo é 6. Aí você fala, ué, mas aqui não tem o 6. Tem sim, ó. 3 vezes 2 são 6. Então, se 3 vezes 2 são 6, 12 dividido por 6, o resultado é o número que sobra, 2. Então, 12 dividido por 6 vai dar 2, e 2 vezes o número de cima, que é 5, são 10. Então, novamente, você pode usar o próprio MMC fazendo o caminho inverso para descobrir quanto que é o resultado da divisão, caso você não saiba. Agora, os denominadores são iguais, você copia o denominador, né, e soma a parte de cima. 8 mais 9, 17. 17 mais 10, 27. Então, o resultado final, 27/12. Para finalizar, aqui nós temos um número misto. E as frações têm denominadores diferentes. Então, a primeira coisa é transformar esse número misto numa fração. Então, para isso, você vai fazer o seguinte, você tem que multiplicar o denominador pelo número inteiro, que é o 2. E o resultado você soma com o número de cima, 1. Essa fração significa 2 inteiros e 1/3. Ou seja, são 2 inteiros e mais um pequeno pedaço, 1/3. Então, para transformar em fração, assim como 4/9 ou menos 1/6, você faz 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, vamos colocar aqui, ó. E o denominador você só copia. É o mesmo denominador anterior, o 3. As outras frações agora é só copiar. Porque isso é só uma arrumação para a gente começar a resolver o exercício. Então, a gente encontrou uma fração equivalente a 2 e 1/3. E essa fração equivalente é 7/3. Bom, mas agora, ó, esquece essa parte da esquerda e se concentra só nessa parte aqui. Os denominadores são 3, 9 e 6. Então, vou fazer o MMC aqui embaixo. 3, 9 e 6. Como 6 é par, ele é divisível por 2. Então, a gente copia o 3 e o 9 e faz 6 dividido por 2, que dá 3. Agora só dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 também dá 1. Novamente dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 é só copiar. 2 vezes 3 são 6. 6 vezes 3, 18. Então, o MMC deu 18. Então, 18 mais fração menos e a outra fração, igual. São 3 frações.
o primeiro sinal do meio é o mais e o segundo sinal do meio das frações, entre as frações, é negativo. Então, 18 dividido por 3, olha lá, 18 dividido por 3, quem que sobra? O 2 e o 3. 2 vezes 3 é 6. Então, 18 dividido por 3 são 6. 6 vezes 7, se não memorizou a tabuada, é bom memorizar. 42. Tá? É bastante útil memorizar a tabuada, porque acelera as suas contas. Segunda fração, 18 dividido por 9. Agora, o 9 não é 3 vezes 3? Ó, se você olhar aqui, ó, 3 vezes 3 é 9. Então, 18 dividido por 9, o resultado é o número que sobra, 2. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Coloco o resultado aqui. Agora, 18 dividido por 6. O 6, ó, se você olhar, ele está aqui, no 2 vezes 3, em vermelho. Bom, 2 vezes 3 são 6. Então, 18 dividido por 6, o número que sobra é o resultado, 3. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 1, 3. E agora está pronto para a gente somar. Somar e subtrair. Então, como os três números de baixo, os denominadores, são 18, então o resultado vai ter denominador 18. E a gente faz 42 mais 8, 50. 50 menos 3, 47. E a conta terminou. Então, com isso, eu encerro a segunda aula de MMC. Se você não entendeu, se ficou com alguma dúvida, reveja com mais calma o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, porque ajuda o canal. E fique de olho, inscreva-se no canal, porque assim que eu colocar vídeos novos você vai ficar sabendo. E se tiver alguma coisa que você precisa no canal, alguma outra coisa além de matemática, é só você assistir o vídeo também. Tchau!